Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nessa noite e que essa paz também se estenda a todos aqueles que nos assistem através da TV Seara. Ante a saudade. O curioso na palavra saudade é que ela é de origem portuguesa e não tem tradução em outra língua. Ela é só nossa. Por exemplo, nós temos tradução da palavra amor em português, francês, italiano, alemão. Temos a palavra cadeira, mesa, luz. Mas saudade não. Saudade é nossa. Uma palavra exclusivamente nossa. E ela foi usada para expressar o sentimento de solidão, de tristeza, que os portugueses, ao chegar aqui na nossa terra, sentiam da sua terra natal e dos seus familiares que lá ficavam. Então, saudade significa essa melancolia e algo que aconteceu e que não vai acontecer de novo, da mesma maneira, da mesma forma. A escritora Clarice Lispector, ela, em um poema, ela nos relata de como nós sentimos saudades de coisas que nos envolvem e de pessoas. E ela diz assim: sinto saudade de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retratos, quando sinto cheiros, quando eu escuto uma voz, quando eu ouço uma música, quando me lembro do passado, sinto saudade dos amigos que nunca mais vi, das pessoas que nunca mais cruzei ou falei. Sinto saudade da minha infância. Sinto saudade do presente que não provei de todo, lembrando do passado e me projetando para o futuro. Sinto saudade de quem me deixou e de quem eu deixei. Sinto saudade dos que se foram e de quem eu nem me despedi direito. Daqueles que não tiveram tempo de me dizer adeus. Sinto saudade de coisas que tive, de outras que não tive, mas que desejei muito ter. Sinto saudade das coisas sérias, das hilariantes, de casos e de experiências. Sinto saudade dos livros que li e que me fizeram viajar. E sinto saudade das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir com totalidade. Essa palavrinha saudade, que tem força e significado de exprimir e expressa corretamente a imensa falta que sentimos das coisas e das pessoas que nos rodeiam. É uma palavra que podemos usar todas as vezes que sentimos esse aperto no peito, meio nostálgico, meio melancólico, e que funciona melhor do que um sinal de vida. Funciona para expressar o quanto nós sentimos, o quanto nós estamos vivos. Ela é a prova inequívoca de que somos sensíveis e de que amamos muito e tivemos e lamentamos as coisas que perdemos ao longo da nossa existência. Este poema, então, da Clarice Lispector, ela nos diz que tudo nos envolve, coisas e pessoas, e que essas coisas, ao passarem por nós, vão deixar saudades e vão deixar lembrança. Mas que isso expressa o sentimento de quanto é possível nós amar as pessoas, amarmos as coisas que nos envolvem. A palavra saudade é ambígua, tem dois sentidos. Um é esse, que mexe com o nosso interior, com a nossa tristeza, com a nossa melancolia, mas à medida
em que vai mexendo conosco, ela também faz com que a gente se alegre ao percebermos quantas coisas belas foram vividas com pessoas queridas. Então, essa duplo sentido de nós sentirmos esta tristeza e essa alegria. É por isso que a saudade é boa de sentir. Graças a ela sabemos que nós gostamos das pessoas e que essas pessoas nos fazem falta. E o quanto elas nos fazem falta, o quanto elas nos ajudam a enfrentar os nossos obstáculos, a enfrentarmos ou a superarmos os nossos sonhos. A saudade é esse sentimento, então, de separação e distância daquilo que amamos e que não temos mais. Isso não é a vida? A vida não é esse eterno ganhar e perder? A vida não é essa projeção de perdas, separações e distância? Quando nós projetamos, vivemos o nosso presente e projetamos o nosso futuro, e ao alcançar esse futuro, ele já faz parte do passado. E já vamos sentir saudades deles. À medida que nos separamos das pessoas, também ganhamos novos amigos, novas experiências, novo aprendizado. E tudo isso a gente guarda dentro da gente. Como lidar, então, com essa saudade, com esse silêncio, que dói e que muitas vezes não é preenchido por nada? Se a nossa perda for prematura, repentina, ela é mais dolorosa ainda. Nós levamos um choque, muitas vezes nos traumatizamos. Precisamos, às vezes, de auxílio, até auxílio médico, às vezes, para superarmos essa dor. E essa dor pode nos levar a uma revolta, a um desespero. Porque naquele momento nós ainda não temos a compreensão dos desígnios de Deus. Mas a doutrina espírita vem nos ajudar nesses momentos mais doloridos pelos quais passamos, suavizando a nossa dor e nos fortalecendo. Quando estamos vivenciando essa perda, esta saudade, quando estamos desesperados, descrentes, quando acreditamos que essa separação é irremediável, a doutrina espírita veio nos dizer de que, depois dessa separação, continuamos vivos, só que em outro plano. E se todos nós soubéssemos que essa separação é temporária, nós não teríamos motivo para nos desesperarmos. E a doutrina espírita vai bem mais longe. Ela demonstra que o espírito é imortal, comprova a existência no nosso mundo espiritual, nossa verdadeira casa, que um dia nós vamos retornar, depois de passarmos por aqui, e que vai depender a nossa passagem por aqui, do nosso comportamento, das nossas atitudes, ainda que estamos nessa matéria densa, e que temos que ter cuidado, então, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, ao passarmos por aqui. Infelizmente, ainda nós somos muito apegados a pessoas e a coisas. Mesmo sabendo que o nosso mundo interior e exterior é dinâmico, é mutável, é adaptável, que estamos aqui para o progresso, mesmo assim, nós nos apegamos a coisas. Mesmo sabendo que aqui é uma passagem e que nós estamos aqui submetidos à vontade de Deus, aos seus desígnios. Quando acontece essa separação com as pessoas,
vai acontecer também em nós o desapego, tão necessário à nossa evolução. Aprender a se desapegar de pessoas, de coisas, aprender a se desapegar dos filhos para que eles cursem uma nova vida, para que eles façam o seu trajeto, seu novo aprendizado. Quando aprendemos a fazer esse desapego, também estamos trabalhando em nós o egoísmo. Quantas vezes nós não queremos que uma pessoa parte, mesmo que ela esteja enferma, sofrendo, nós queremos que ela permaneça conosco. Não importando tanto o sofrimento dela, mas mais o nosso, como nós vamos nos sentir, como nós vamos sofrer quando essa pessoa for. Isso é egoísmo da nossa parte. Os relatos de André Luiz, ele nos diz que muitas vezes os espíritos precisam nos distrair para poder desatar os nós que nos ligam ao perispírito. E é muito comum ver parentes reter essa pessoa aqui, não querer que ele vá. E é muito comum também ver pessoas encarnadas lutarem para ficar aqui, com medo dessa partida. E quando nós falamos em morte prematura, a doutrina espírita nos responde que, com exceção do suicídio e da eutanásia, não existe morte prematura. Todos nós temos aqui um tempo, uma passagem, porque é proporcional às nossas experiências. E um dos princípios básicos da doutrina espírita é a imortalidade da alma, a sobrevivência do ser após a morte do corpo. E ela nos convida a essa reflexão. Se tudo acabasse com a morte do corpo físico, de que valeria todo o esforço desprendido durante o tempo de vida aqui? Se tudo terminasse com a minha morte, do que valeria eu aqui ser bom, ser mal, estar preocupado com o outro, estar preocupado com os meus filhos, ser fiel, infiel? Valeria a pena eu buscar o meu melhoramento? E ela vai ainda. Já que estamos aqui a fim de progredir e de aprender, de que valeria esses aprendizados e essas experiências? Por que então eu iria me preocupar em buscar esse meu melhoramento, em me preocupar com os outros, com a minha família, nos meus relacionamentos? Não é mais lógico pensar que tais aprendizados nos prepara para as futuras etapas gradativas e mais aprendizados de maturidade e trabalhos que nos aguardam? Então não é mais lógico e racional eu pensar que todo o meu aprendizado, todas as minhas experiências, todas as mudanças que eu consigo aqui fazer, elas não serão úteis para mim? Elas não vão valer a pena? É claro que sim. Se eu não pensasse assim, a minha vida não teria sentido. Esse é o sentido da minha existência. É saber por que eu estou aqui. Como que eu vou viver essa experiência nessa minha encarnação? Esse é o meu sentido de vida. E essas reflexões, elas estão muito bem esclarecidas no capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Quando ele nos explica por que nós não devemos temer a morte, que nós temos uma vida futura que nos espera, e nós não podemos desprezar o momento presente. Nós temos que preparar, no momento presente, o nosso futuro. Ele nos diz assim: na certeza de reencontrarmos amigos, relatar relações,
de não perder um só fruto do nosso trabalho, de crescermos em solidariedade, inteligência, e com esse pensamento nos libertemos do medo, da morte, para penetrarmos no mundo espiritual em uma vida de aperfeiçoamento e de aprendizado. Reencontrar amigos, reatar relações, aprender, solidariedade, aprender, nos aperfeiçoar melhor. Isso é que nos espera no mundo espiritual. Nessa compreensão de vida e de morte, é que os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza de que os conforta. Sabe que a vida futura é a continuação da vida terrena e em melhores condições aguardam com confiança. E em melhores condições. É uma vida contínua. Então, todo o meu aprendizado aqui, ele terá uma continuidade. Toda a minha experiência aqui terá uma continuidade. E os motivos que nos levam a ter essa confiança são testemunhos de fatos dentro da justiça e da bondade de Deus. Que fatos é esse que testemunham esse nosso mundo espiritual que nos aguarda? Na doutrina espírita, nós temos muitos relatos de vida pós-morte, da continuidade da vida. E no livro de José Carlos de Luca, A Cura e Libertação, no capítulo Curando a Dor da Morte, ele nos traz uma carta recebida mediunicamente por Chico Xavier e que nos traz o relato de Alex Augusto. Alex Augusto era um jovem de 19 anos que sofre uma parada cardíaca e desencarna. E ele escreve uma carta para os seus pais, porque depois de 1 ano e 7 meses, os seus pais ainda estavam angustiados, desesperados, desolados. Então ele nos diz na carta assim, ó: querido pai, não acham você, mãezinha, que já choramos o suficiente? Não tenha dúvidas, eu estou vivo, mas mais acordado do que no tempo em que eu dormia no corpo pesado. E preciso da sua tranquilidade, da sua força de pai e companheiro, a fim de completar a minha transfiguração. Não permita que mentalize o meu quadro final de experiências. Essa tristeza que lhe assombra o espírito. Lembre-me, alegre e feliz, não certo de que viveremos e de que Deus só permite a perenidade da alegria. Então, no início da mensagem, ele diz assim, ó: querido pai, não acham você, mãezinha, que já choramos o suficiente? Choramos o suficiente? Ele também está triste, ele também está desolado, ele também está intranquilo com a atitude dos seus pais nesse momento, com a tristeza deles. E ele pede, ó: não permita que a tristeza lhe assombre o espírito. A tristeza fecha os nossos caminhos, nos angustia. E nós precisamos de claridade, nós precisamos de luz para acertar o nosso passo. E ele nos diz ainda: preciso de sua tranquilidade e da sua força de pai e companheiro, a fim de completar a minha transfiguração. Preciso do seu amor, do seu carinho, da sua força. Mas não daquele amor apegado, mas aquele amor que liberta, aquele amor que transcende o nosso amor. Ele precisa dessa aceitação dos pais, para que ele siga os seus caminhos, precisa da tranquilidade dos seus pais. Lembre-me, alegre e feliz,
Não metalize o meu quadro final na experiência que passou. Esteja certo de que viveremos e de que Deus só permite a perenidade da alegria. Então, nós que quando aqui ficamos, nós temos que ter, para aqueles que partiram, bons pensamentos, boas palavras, boas lembranças e atitude nossa de amor, de carinho. Alex então pede para o seu pai que se lembre dele assim, se lembre dele com os bons momentos, com muita alegria. A saudade fica para sempre dentro da gente, mas ela não pode ficar de forma que nos crie desespero, que nos crie incertezas. Ela tem que ficar de uma maneira de amizade, de laços que nos unem no bem e no amor. Com essa mensagem, então, Alex pede para seus pais que se lembrem dele, mas com muita alegria e com muita ternura. E a saudade, então, onde é que fica em nosso pensamento? Um médico nos conta uma história que ele vivenciou. Esse médico era oncologista no hospital infantil de combate ao câncer em Pernambuco. E a lição de vida que ele recebeu veio de uma menina de 11 anos de idade. Essa menina fazia 2 anos que lutava contra o câncer, com as sessões de quimioterapia, e ela, às vezes, ela sentia dor, às vezes ela chorava, sentia medo, mas ele disse que os seus olhinhos nunca fraquejaram, que sempre estavam muito vivos e muito espertos. E um dia ele chegou cedinho no hospital, foi até o quarto dela e ela estava sozinha. E ele perguntou onde estava sua mãe. E ela disse: minha mãe saiu para chorar um pouquinho. De vez em quando ela faz isso, e eu sei que ela faz isso. E ela disse: quando eu morrer, a minha mãe vai sentir muitas saudades minhas. E ele perguntou: o que é morte para você, minha querida? Olha, tio, ela respondeu, quando a gente dorme na cama dos pais, a gente adormece e o pai chega lá e pega a gente e leva para o quarto. E para mim a morte é mais ou menos assim. E ela continuou falando. Eu vou explicar. Quando um dia eu vou dormir, e meu pai vem me buscar, e eu vou acordar na casa dele, na minha verdadeira casa. Um médico bastante emocionado, pois ele fazia a mesma coisa com a filhinha dele, quando a filhinha dele adormecia no quarto, ele a levava para a sua cama. Então o médico perguntou, e ela disse ainda, e o dia que eu partir, a minha mãe vai sentir muitas saudades minhas. E o médico então perguntou, e o que é saudade para você? E ela disse, ué, tio, você não sabe? Saudade é o amor que fica. Saudade é esse amor que fica dentro da gente. Saudade é esse carinho que a gente sente das pessoas que passaram por nós e que não estão mais. Mas quando bater essa saudade na gente, quando bater às vezes esse vazio, e quando bate a saudade parece que o tempo fica bem mais longo, quando nos acontecer isso, não vamos deixar que esse vazio preencha esse espaço. Nós vamos preenchê-lo com vivências, sendo úteis para os outros, sendo úteis para conosco mesmo. Vamos preencher esse vazio com pensamentos construtivos, com boas atitudes,
vamos preencher esse vazio desfrutando cada momento com as pessoas que a gente ama, que a gente vivencia diariamente. Não precisamos, para vivenciar esses momentos, de coisas extravagantes. Basta que a gente se sinta bem junto com todos eles. Do Mundo Livro também, do José Carlos de Luca, Cura e Libertação, uma mensagem para nós. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou fora das suas vistas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua. Linda, bela, como sempre foi. Com essa mensagem, então, que Deus os acompanhe. Um bom final de semana a todos. Muito obrigado.